E hoje eu vou falar sobre a questão da unidade, né? Eu vou falar sobre nós, vou falar sobre a igreja, ou seja, sobre a unidade na igreja. Mas antes de começar, eu achei muito interessante o que a gente cantou agora, em todas essas músicas, porque se vocês cantaram essas músicas e vocês entendem o que vocês falaram, claro, talvez se você está aqui pela primeira vez, seja algo muito novo. Mas para ti que não é a primeira vez que está aqui e já entende o que Cristo fez por ti, se você cantou essas músicas, entendendo o que elas dizem e cantou de coração, o que eu vou falar aqui hoje, digamos assim, tu já sabe, né? Porque essas músicas, elas falam bastante do que eu vou falar. A gente cantou uma música ali por segundo, falando que nós somos um, né? Nós somos teu corpo, somos um em ti, e que nós queremos servir a Deus. Nós também cantamos que nós queremos entregar tudo a Deus. Nós queremos entregar tudo que a gente faz, né? E também nós cantamos que o nosso coração pertence a Deus. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui hoje é tudo isso. Então, se você entende e você cantou de coração, então o que eu vou comentar é coisa que tu já sabe e vai servir só para confirmar aquilo que tu está vivendo na tua vida. Hoje, então, eu vou falar sobre a questão da unidade na igreja. E para isso eu vou usar como base, né, uma epístola de Paulo que ele escreveu para a igreja de Éfeso, enquanto ele estava na prisão. Essa epístola de Efésios, né, ela é muito boa para a gente falar sobre esse tema, porque um dos temas centrais da epístola de Efésios é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, ou seja, a igreja de Cristo. Mas antes de a gente começar a ler isso, acho que é interessante a gente orar e pedir para Deus que aquilo que vai entrar nos nossos ouvidos possa chegar ao nosso coração também. Vamos baixar nossas cabeças então, fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te agradeço por esse dia, por essa noite e pelas pessoas que aqui estão. Obrigado, Deus, por esse louvor que tu possibilitou que a gente cantasse a ti. E te peço nesse momento que tu possa chegar com essas palavras, Deus, até os nossos corações. Que a gente possa entender, Deus, o que tu quer nos dizer. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos ajudando, Senhor, nos dando discernimento para entender essas palavras que tu deixou escrito, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então vamos começar lendo Efésios 4. Hoje nós vamos ler Efésios 4. Pode abrir aí? Efésios 4 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo começa a exortação nesse capítulo. Quando ele escreveu essa epístola para a igreja de Éfeso, ele começa a exortação dele nesse capítulo, capítulo 4. E esse trecho, ele fala basicamente, unicamente, que para nós buscarmos ser semelhantes a Cristo, que é o que a gente tem como objetivo, nós precisamos buscar crescer em maturidade
para podermos viver em unidade. Isso aqui é um círculo, né? Se a gente vive em unidade, a gente está fazendo algo para buscarmos sermos semelhantes a Cristo. Isso vai nos proporcionar crescer em maturidade, que vai nos proporcionar viver em unidade. Então, uma coisa leva a outra. E tudo isso, para que a gente chegue, claro, nesse ponto, a gente tem um único caminho que a gente tem que percorrer. Todos nós. Existe apenas um caminho. Vamos entender então melhor, já que eu já dei basicamente o resumo do que a gente vê aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Mas vamos entender melhor nas entrelinhas, ver o que ele quer dizer, passo a passo. Primeiro ponto que Paulo começa falando, lá em Efésios 4, 1 ao 3, ele começa falando sobre a vocação. Né? Se vocês lerem, ele diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é vocação? Vocação é o chamado. É o chamado que Deus tem por nós. Mas e agora, o que é chamado? As pessoas, às vezes, elas têm dúvida. O que é o chamado? Muitos pensam que chamado é só chamado missionário. Ou seja, só isso. Então, só quem é chamado para ir a um outro local tem um chamado. Mas, na verdade, o chamado é para todos. No momento que tu aceita Cristo, Deus ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um chamado para ti. Às vezes, algumas pessoas, elas não sabem o seu chamado. Talvez porque não buscam, ou talvez porque ainda não é o tempo delas descobrir, eu não sei. Mas todos nós temos um chamado. E a gente precisa buscar isso. Então, ele fala, já falando para aquela igreja, né? Dizendo que todos eles têm um chamado. E eles têm que viver de forma digna dessa vocação que eles têm. Eles têm que dar valor para isso. Eles têm que dar valor para a vocação que eles têm, essa dignidade. Além disso, no versículo 2, ele fala um pouco do fruto do Espírito. Quando ele diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Isso está muito relacionado com o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, para quem não sabe, dá para ler lá em Gálatas 5, 22, 23. Pode anotar ali, a gente não vai ler. Mas lá tem diversos pontos do fruto do Espírito, que não é frutos, né? É fruto, é um só. E ele pede para que a gente faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que a gente se esforce para podermos viver dessa forma, vivermos em união. Colossenses 3, 12 ao 14, fala mais sobre isso. Vamos abrir aí. Colossenses 3, versículos 12 até o 14, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está falando do fruto do Espírito. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Da mesma forma, como a gente vê ali em Efésios, Paulo fala para a gente deixar o Espírito Santo nos usar. Paulo pede para que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, no nosso coração, para que a gente possa viver em unidade. É muito importante a gente deixar o Espírito Santo fazer com que o fruto dele apareça em nossa vida para que a gente consiga viver em unidade. Porque a gente precisa suportar uns aos outros, a gente precisa amar uns aos outros, a gente precisa ter amor, viver em paz, viver em união. E é interessante, lendo isso, nesses primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios, e também, claro, nesse texto de Colossenses que a gente leu, que tudo isso está relacionado com o que Deus pode nos dar. Todas essas coisas, elas estão relacionadas a gente poder amar o próximo, a gente poder suportar uns aos outros, está tudo relacionado com o que Deus pode nos dar. Só que antes de Deus nos dar essas coisas, nós precisamos ter um compromisso. Então, o esforço inicial é ter um compromisso com Jesus. Parte tudo de nós. Nós precisamos tomar a decisão inicial. Precisa começar por nós. Tem até aquela música, Começar em Mim, né? E segue o resto da música. Mas começa por nós. É por nós que começa essa questão. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Nós precisamos deixar que Jesus esteja em nossa vida para que a gente possa conservar a unidade do Espírito. Os próximos versículos de Efésios 4, versículo 4 até o 6, se vocês derem uma olhada ali, ele começa falando sobre a unidade de Deus. Em Deus também há unidade. Em Deus também ele é único, né? E há uma unidade em que não existe desentendimento, não existe dois caminhos. Em Deus também é uma unidade. Tudo que ele faz é único. E se a gente ler ali, a gente vai perceber que ele diz
que há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. E tudo isso está relacionado com a unidade. Deus mesmo, através dele mesmo, nos dá o exemplo que a gente tem que viver em unidade. Se a gente quiser ser semelhante a Cristo, que é o objetivo de todos nós aqui, a gente precisa viver em unidade. Porque há um só corpo, há um só Espírito, todas essas coisas. O Espírito que vive em mim, vive dentro de vocês. Ele vive dentro de todos nós. E essa questão também, há um só corpo, muitas vezes as pessoas falam, tu vai aonde? Eu vou na igreja. Tá, porque a igreja lá é onde e tal. E a pessoa diz, não, mas é que a igreja é só um lugar, assim, físico, mas a igreja sou eu, né? Porque Cristo vive em mim, então a igreja sou eu. Tá? Não, eu vejo assim, não tem problema, assim, se quiser, para exemplificar, até porque às vezes é mais fácil de explicar, né? Mas se a gente for parar para analisar, na verdade, a igreja não sou eu. Nós somos a igreja. Seria muito egocentrismo eu dizer que a igreja sou eu apenas. Né? Nós juntos somos a igreja. Não existe, digamos aqui, 100 igrejas. Existe apenas uma igreja. E cada um de nós faz parte dessa igreja, que é a igreja de Cristo. Né? Até porque, até pela palavra igreja, se a gente olhar no Novo Testamento, a gente pegar o grego, vem de eclésia. E eclésia, quando é usada no Novo Testamento, eles estão normalmente falando de uma assembleia, um grupo de pessoas. Então, nunca é uma pessoa, é várias pessoas. Então, até na palavra em si, seria errado dizer que eu sou a igreja. Mas agora falar que nós somos a igreja, aí é certo. Porque nós juntos somos a igreja. Nós unidos somos a igreja. E o Espírito Santo, claro, habita dentro de cada um de nós. Porque o Espírito Santo é um só. E nós, cada um de nós é templo do Espírito Santo. Ele está dentro de nós, o mesmo Espírito dentro de nós todos. Então, vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 12. Está escrito errado ali 16, mas não é 16, é o 26. Versículo 26 e 27. 1 Coríntios 12, versículos 26 e 27. Só para a gente entender a importância que é a gente entender que todos nós somos a igreja. Diz assim, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aqui ele está falando da igreja, o corpo de Cristo. Então, cada um de nós, individualmente, somos membros de um corpo. É que nem um corpo normal, né? O corpo normal não é feito de um membro só. São vários membros. E assim é a igreja. Então, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Então, só para a gente entender. E a parte importante que a gente vê nesse texto, do versículo 26 principalmente, que a gente percebe essa questão da unidade, a gente percebe o quão é importante a gente andar unidos e a gente andar juntos, e que esse é o significado do corpo, da igreja, é que ele fala que o correto deveria ser que quando um membro sofre, os outros sofrem com ele. Isso é unidade. Isso é viver em igreja. Né? Mas continuando lá em Efésios, então. Efésios 4, versículo 11, vamos pular. Versículo 11, ele fala sobre alguns dons, para exemplificar. Ele diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Né? Aqui a gente começa a perceber que a gente precisa ter um compromisso, porque é o que ele vai falar logo após. Aqui, nesse versículo 11, ele apenas está dizendo que, exemplificando alguns dons, olha, tem alguns dons aqui, alguns são assim, outros são assim, para demonstrar que as pessoas têm dons diferentes, que Deus deu dons diferentes para cada pessoa. Que não é todo mundo que é o cara que evangeliza, né? Não é todo mundo que é o cara que ensina. Senão não daria muito certo, né? Imagina se o meu corpo fosse só mão, não daria muito certo, né? Tipo, não teria perna para caminhar, não teria outros membros. Então cada um é diferente, cada um tem sua função. E ele continua, porque ele vai preparando, porque ele vai falar agora, que é onde a gente tem que ter o compromisso, né? Que é a motivação de preparar os santos. Ele diz assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, com o fim de preparar os santos. Essa é a motivação que a gente tem de utilizar os nossos dons.
Lembrem-se que ele começou falando sobre a questão da vocação, do chamado, né? Os dons é como a gente aplica essa vocação, esse chamado. Deus, ele nos capacita para nós podermos servir a igreja, o corpo dele, as outras pessoas. E esse preparar os santos aqui, que é uma palavra, estranha, preparar os santos, né? O que ele quer dizer com isso? Dependendo de onde é que tu vem, pode parecer estranho. Mas esses santos, quando Paulo fala, e ele fala em diversos locais na carta de Efésios, na epístola de Efésios, ele está falando dos próprios membros daquela igreja. Os santos. Por que ele chama aquelas pessoas de santos? Muitas pessoas às vezes aprendem, santo é aquele cara que não tem pecado, né? Porque a gente vai ser santificado, né? Nós temos que buscar a santidade, ou seja, ficar sem pecado. De certa forma, não está errado esse pensamento. Só que nós aqui, nós também podemos ser considerados santos. Porque santo significa separado. E não é aquela separação, para quem já fez o abismo ligado, que a gente diz, você morreu. Então, isso significa que você foi separado, né, de Deus, porque você é pecador. Não, esse santo significa que a gente estava em um lugar em que a gente estava cheio de pecado, e a gente estava sujo, e através de Cristo, a gente é separado para Deus. A gente é separado para ficar diante de Deus. E Deus, quando olha para nós agora, ele não vê mais pecado. Por causa de Cristo. Por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Não quer dizer que a gente deixou de ser pecador. A gente continua sendo. Para nós aqui, eu sou um grande pecador. Não posso ser considerado santo. Mas para Deus eu sou santo. Porque através de Cristo, ele me enxerga limpo. Então, muito bem, ele fala que a gente tem que preparar os santos, né? E ele continua dizendo, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja seja edificada. Ou seja, preparar as pessoas para que mais pessoas possam estar preparando mais pessoas. Para que mais pessoas possam estar servindo outras pessoas. Então a gente precisa ter um compromisso. Porque se eu não fizer nada, se eu só vier aqui e não fizer nada, como que as pessoas que estão precisando serem preparadas para amadurecerem espiritualmente vão ser preparadas? Cada um de nós é importante aqui dentro. E no versículo 13, ele continua dizendo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse alcançar a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, que é o objetivo que Paulo está colocando aqui, é exatamente o objetivo que nós temos. Ser semelhante a Cristo. Ou seja, ele está dizendo aonde que a gente tem que chegar, e como é que a gente faz para chegar lá? E lembrem-se que ele está falando sempre para todos, para que o corpo de Cristo faça isso. Não é só um. Não é só o Eduardo que tem que ser semelhante a Cristo. Não é só o Adelar que tem que ser semelhante a Cristo. Somos todos nós. Então, traduzindo, atingir a medida da plenitude de Cristo seria ser semelhante a Cristo. O Michel explicou muito bem nos estudos que ele falou sobre a nova visão, e ele, se eu não me engano, ele até usou esse trecho, não me recordo agora, mas ele falou que nós temos que atingir a medida da plenitude de Cristo. E como é que a gente faz isso? A gente tem que buscar alcançar a maturidade. E a gente tem ali a maturidade lá atrás. Que é como a gente faz para alcançar a maturidade. Muito bem. Mas aí a gente para pensar. Bom, agora eu falei sobre a tal da linha da maturidade. Às vezes a gente chega lá no final, tem gente que já está aqui bastante tempo, olha aquela linha de maturidade. Bom, eu já fiz abismo ligado, já fiz discipulado, já fui batizado e beleza, Eu já cumpri o que eu tinha que cumprir, Só que a gente não tem que entender a maturidade como, digamos assim, o passo a passo e depois acabou, A gente tem que entender que ela é contínua. E daí as pessoas chegam lá no final, mas é difícil, viver assim em unidade, como tu está falando, porque a gente tem que realmente, lutar contra nós mesmos, e a gente tem que buscar cada vez mais, e a gente... É difícil? Mas será que é difícil mesmo? Talvez seja interessante revisar, a linha de maturidade. Dá uma olhada no abismo ligado de novo. Talvez eu não sei passar o abismo ligado. Vou pedir para alguém me passar de novo, para mim aprender. E assim, olha só, agora eu posso passar o abismo ligado para outras pessoas. Já posso servir de alguma forma. Talvez, eu fiz o discipulado há muito tempo e eu não lembro aquele livrinho. Se eu vou começar a discipular com alguém, não lembro como é. Pede para o teu discipulador te passar de novo. Se tu não recorda, revisa, relembra. Talvez seja interessante tu revisar. Não tenha medo de recomeçar. Isso é o que a gente está vendo em Efésios 4:13, porque ele diz que a gente tem que chegar à maturidade atingindo a plenitude de Cristo.
E para a gente atingir a plenitude de Cristo é muito difícil. Se a gente pensar na nossa mente humana. Quer saber por quê? Paulo ele comentou alguma coisa um capítulo antes, capítulo 3. E eu tenho grande convicção que tem tudo a ver com isso. Está na mesma página aqui para mim, capítulo 3, versículos 17 até o 19. Ele comenta nesse trecho sobre as orações que ele estava fazendo para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Ele diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A gente percebe aqui que tudo gira em torno do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é único. Não existe outro. O amor de Deus a gente não pode ver ali fora, não pode ver na nossa mãe, né? Ou numa outra pessoa, numa namorada. Não, o amor de Deus é único. A não ser que essa pessoa seja cristã, ela vai demonstrar o amor de Deus para nós, né? Mas aí o amor de Deus a gente consegue ver dentro de todos nós, na unidade. Mas lá fora não tem o amor de Deus, porque o amor de Deus é único. E tudo gira em torno do amor. E a gente percebe que a gente deve estar amarrado no amor quando ele diz ali que a gente tem que estar arraigados, né, alicerçados em amor. A gente tem que estar amarrado, a gente tem que estar com digamos assim, enraizados nesse amor. Esse amor de Deus, que ele é único, ele tem que estar dentro do nosso coração. E ele diz para que juntamente todos os santos, para que todos nós todos juntos, possamos compreender a altura, e ele vai indo, para podermos conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então a gente sabe que a gente vai buscar ser semelhantes a Cristo. E a gente sabe que buscando ser semelhantes a Cristo, a gente vai conhecer cada vez mais o amor de Deus. Então por isso que eu digo que quando a gente tem a linha de maturidade, a gente chega lá no final da linha de maturidade, não acabou. O fim daquela linha de maturidade é só o começo. É a partir quando a gente finaliza aqueles passos lá, que é mais ou menos um caminho, né, para a gente seguir, é mais ou menos um norte para a gente seguir, é que a gente vai começar realmente a poder crescer mais e mais, porque a gente vai poder servir as outras pessoas. A gente vai poder exercer o amor de Deus para as outras pessoas. Isso tudo a gente tem que fazer junto. Que nem eu disse, não adianta 2, 3 buscar isso e os outros não. Porque daí não há unidade. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte, tendo compromisso com Deus. Então, a gente precisa entender que vir aqui no domingo não é simplesmente vir aqui, assistir uma palestra, cantar umas músicas e ir embora. Não, a gente vem aqui para a gente poder compartilhar, para a gente poder louvar juntos, para a gente poder aprender da palavra juntos, sermos edificados juntos. Se tem alguém na célula de vocês que talvez não vem no domingo, fala para essa pessoa, cara, tu está perdendo. Está perdendo uma oportunidade de crescer e amadurecer junto com todo mundo. E a mesma coisa para o célula. O célula também é um bom local para a gente poder aprender, para a gente poder se relacionar, para a gente poder se alegrar junto, para a gente poder chorar junto, para a gente poder aprender junto e também louvar junto e fazer muitas coisas juntos, compartilhar e crescer juntos, que é o que Paulo vem falando aqui, que a gente busque maturidade. O célula, ele é muito importante para isso também. Se tem alguém que não vai para o célula, aí eu digo para ti, cara, tu está perdendo. Está perdendo uma grande oportunidade de relacionamento e crescimento espiritual. E eu vou dizer para vocês, o célula não é só maravilhas. A gente pode pensar, nossa, porque o célula, então, nós vamos lá e é todo mundo feliz. Não, eu falei que a gente chora junto também. Né? Tem uma fase da célula que é a fase de conflito, que é a fase que a gente começa a conhecer mais, né? E a gente começa a conhecer os defeitos uns dos outros. E aí ninguém aguenta mais ninguém. E essa é a melhor parte do célula. Sabe por quê? Porque é a parte que a gente aprende a suportar uns aos outros. É a parte que a gente aprende a amar, quer dizer. É a parte que a gente aprende a exercer o fruto do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. É a parte que a gente realmente começa a se unir. Porque tem tanto conflito. Nossa, porque essa pessoa, eu não gosto do jeito que ela fala. Ah, essa pessoa, ela olha para mim e ela é grossa, não sei o quê. Olha, nós temos que trabalhar para crescermos juntos. Vamos melhorar o nosso relacionamento. E isso tudo é amor, é suportar. Então, por isso que eu digo que o fim da linha de maturidade não é o fim, é o começo. Se a gente lê que a gente tem que buscar
conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento? Vocês têm convicção do que é conhecer um amor que excede todo o conhecimento? Vocês têm noção do que é a gente buscar ser semelhantes a Cristo e poder conhecer cada vez mais um amor que excede o conhecimento? Eu interpreto que quando eu acabo aquela linha, eu tenho que buscar muito mais para conhecer mais. E durante a minha vida não vai ser o suficiente para me conhecer todo o amor de Cristo. Aí quando eu estiver do lado de Deus, eu vou estar conhecendo mais ainda. Eu vou continuar, é um conhecimento eterno. Porque não cabe dentro do nosso conhecimento. Nós não conseguimos entender isso. Por isso que o crescimento, ele não tem fim. E se a gente chegar no fim da linha da maturidade e dizer, bom, agora eu acabei, cara, tu não chegou nem em 1% de conhecer o que tu pode conhecer de Deus. De poder servir aos outros. De poder exercer os dons que Deus te dá. E é exatamente isso que Paulo vem falando, conforme eu venho comentando. E no fim, ciclos que a gente comentou para o final, versículo 14 ao 16, ele diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então ele vem falando no final, para finalizar esse trecho, né? Ele vem comentando que a gente tem que andar com as nossas próprias pernas também. Com o propósito de a gente poder fazer o que a gente estava falando antes, né? De preparar os santos para que todos cheguem à maturidade, todos possam atingir a plenitude de Cristo, é para que cada um de nós possa andar com as próprias pernas. Cada um de nós possa pegar uma pessoa nova que não conhece a Cristo e caminhar junto com ela. Cada um de nós não seja enganado por qualquer coisa que a gente escuta aí de fora, que hoje tem bastante. Gente usando a Bíblia para enganar outras pessoas e se aproveitar das outras pessoas. E depois ele fala também que a gente precisa seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o nosso foco é buscar a unidade, e essa unidade é crescer e amadurecer juntos, ou seja, cada um de nós fazer a sua parte, cada um de nós tem um compromisso de buscar mais a Deus, amadurecer, e todos nós juntos, e ir para a mesma direção, sendo que o foco, ou seja, o cabeça, sempre é Cristo. E isso a gente pode usar diversos exemplos, né? A gente pode usar o nosso próprio corpo, já que normalmente a Bíblia ela faz essa comparação, né, do corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Então, se a gente não seguir a mesma direção, a gente não vai para lugar nenhum. Vocês imaginaram se, por exemplo, minha perna esquerda, ela resolve para a esquerda e a direita resolve para a direita? Eu não vou seguir a direção que eu quero. Elas precisam ir para a mesma direção. Ou, por exemplo, também, se só alguns, que nem eu comentei antes, se só alguns servem, se só alguns trabalham, se só alguns querem ajudar o próximo, se só alguns querem fazer e os outros não, a gente pode comparar com o nosso corpo também. Digamos que metade do meu corpo funcione, metade não. Será que vai dar certo? Se só minha perna não funcionar, e eu vou querer caminhar, eu vou caminhar assim, ó. Minha perna não está funcionando. O Adelar comentou isso outro dia, né, que ele deu exemplo aí também. Ele fez uns exemplos melhor que eu. O Adelar, ele conseguiu, né, Adelar? Conseguiu fazer a mímica aqui melhor, eu não sou muito bem com isso. Mas continuando, o que importa é que a gente precisa seguir na mesma direção. E o que importa também é que todos devem trabalhar. Todos devem servir. Senão, para que a gente está aqui? Não faz sentido. Então, tendo Cristo como foco, todos nós devemos buscar o quê? Ser semelhantes a Cristo. Ou quem não consegue ler aqui, lê aqui em cima, ó, que está maior. Todos nós devemos buscar isso. Isso significa que só alguns devem buscar? Não, todos. Se alguns buscarem e outros não buscarem, o que vai acontecer? Vai acontecer que o corpo todo, ele vai crescer na velocidade do mais lento. Então pode ter o cara que ele cresce mais rápido, pode ter outro que ele busca mais, pode ter outro que amadurece mais. Mas se tiver um cara lá que não quer fazer nada, toda a igreja vai ficar dependendo daquele cara. Sabe por quê? Porque existe unidade no corpo. Deve existir uma unidade. Lembra que a gente falou? Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre? É a mesma coisa. Vai dar para ir um pouquinho mais? Dá. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Quando Deus ele nos trouxe
a visão de que a gente tem que ser semelhante a Cristo, ele não trouxe só para a liderança. Ele não trouxe só para 2, 3. Ele não trouxe só para as pessoas, sei lá, que vieram nos estudos que foi explicada a visão. Ele trouxe para todos os membros da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Todos, sem exceção. Inclusive para as crianças que estão lá na sala. E tenho certeza que elas estão aprendendo isso também. Então, todos nós devemos buscar isso. Ser semelhantes a Cristo. Deu para entender a questão da unidade? A unidade é quando todos nós crescemos juntos. E é isso que Paulo vem falando. Devemos amadurecer juntos. Devemos buscar o crescimento juntos. E isso depende de um compromisso de cada um de nós. Deus, ele nos proporciona as ferramentas. Deus nos capacita para que a gente sirva uns aos outros. A gente só precisa aceitar. Se a gente não tiver compromisso nenhum com Deus, então não tem o que fazer. Mas é importante que a gente tenha compromisso. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é pedir para que vocês busquem. Busquem mais a Deus. Busquem crescer espiritualmente. Busquem servir. Busquem seguir a linha de maturidade. Quando chegar ao fim, continuar. Está escrito uma frase muito legal embaixo. O maior ministério é levar outros à maturidade. E aquela frase não está lá por nada. Aquela frase está lá porque a gente realmente deve servir. Essa é a busca que a gente tem que ter para ser semelhantes a Cristo. Crescer em maturidade. Então busquem isso. Busquem crescer, busquem amar, suportar uns aos outros. Às vezes não é fácil. Mas lembrem que o amor não vem de nós, vem de Deus. Se tu não consegue amar as pessoas, quer dizer que falta relacionamento com Deus. Se tu não consegue suportar as outras pessoas, se tu não consegue ter paciência, falta relacionamento com Deus. Então é importante que a gente sempre pense que a igreja, ela é uma família. A gente vai ter conflitos aqui dentro, vai. Mas isso vai nos ajudar a desenvolver os nossos dons. Vai nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E todos nós, a gente sabe como chegar lá. Já foi falado muitas vezes como é que a gente faz para chegar. Mas todo mundo precisa abraçar a ideia. Todo mundo precisa vestir a camisa e ir atrás. Então busquem essa maturidade. E quando chegarem no final da linha de maturidade, que é um exemplo para a gente seguir, de como a gente pode crescer espiritualmente, não parem. Vocês vão estar ainda fazendo discipulado. Se você não faz discipulado e você já foi batizado, então temos um grande problema já. Você precisa começar daí. Procure um discipulador. O discipulador é muito importante para você, porque é o discipulador, conforme a Bíblia fala, com o exemplo do próprio Jesus, que vai estar andando junto contigo, que ele vai estar te instruindo. É com ele que tu vai poder confessar os teus pecados, é com ele que tu vai desabafar. Tu precisa ter uma pessoa do teu lado. Sozinho tu não é ninguém. Sem Deus também a gente não é ninguém. Então busque um relacionamento com Deus, estude a palavra. Não seja, como ele diz ali, como crianças levadas de um lado para o outro por vento de doutrina. Busque mais. E lembrando também que todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, como o Paulo começou falando no início, E Deus, ele vai nos capacitar. Ele nos capacita com dons para que a gente possa exercer a nossa vocação. Então, para alguns, pode ser falar aqui na frente. Para outros, pode ser, liderar uma célula. Para outros, pode ser até servir em uma célula. Pode ser tocar o violão na célula. Pode ser fazer o quebra-gelo, pode ser orar pelas outras pessoas da célula. Para outros, pode ser falar de Cristo para as outras pessoas. Evangelizar. Tem gente que tem muita facilidade com isso, tem outras pessoas que não. Então, nós devemos buscar, cada um buscar, exercer o seu dom. Para outros, inclusive, pode ser discipular alguém, como eu acabei de falar. Nós temos uma grande dificuldade em encontrar gente para discipular aqui dentro. E isso eu acho que também foi erro nosso no passado, que a gente não deu muita atenção para isso, sabe? E a gente não percebeu que tinha muita gente sendo discipulado. E hoje a gente tem muitas pessoas que estão discipulando 3, 4. Tem gente que está chegando num nível que está largando todo mundo porque não está aguentando discipular 3, 4. Porque é muito peso para uma pessoa só. E nós estamos em um monte de gente e há dificuldade de encontrar pessoas para discipularem outras pessoas. Então se você tem esse desejo no coração, eu não faço nada, e eu gostaria de ajudar, eu quero servir também, porque eu quero continuar aquela linha. Eu quero chegar à plenitude de Cristo, eu quero ser semelhante a Cristo. E, eu sei passar o abismo ligado. Gente, a gente precisa de gente para passar o abismo ligado. Tá vindo gente nova, e às vezes a gente tem gente passando 2, 3 abismo ligado. Outro dia mesmo, no Ministério Jovem, surgiu a necessidade de alguém para passar abismo ligado. E não tinha gente para passar abismo ligado.
não tinha gente capacitada. E as pessoas não falam, eu não sei passar. Né? Tem que falar. Diz, eu não sei passar, então vem que eu te ensino. Eu te ensino como é que tu passa o abismo ligado. E vai lá e passa. O abismo ligado, ele não é o que salva a gente. Não é a forma quando tu vai passar o abismo ligado que vai convencer a pessoa, porque a gente não convence ninguém que Cristo morreu por ela. A gente só fala. Indiferente do jeito que a gente falar, Deus faz o trabalho. A gente precisa ter isso em mente. Não importa como é que tu vai falar de Deus para as outras pessoas. Fala do teu jeito. Vai lá e fala. Então a gente precisa de gente. Sirvam. Tem um monte de coisa para fazer. A gente tem a péssima visão de que fazer alguma coisa na igreja é só tocar um instrumento e falar aqui na frente. Só que não é isso. Tem muita coisa muito mais importante do que tocar um instrumento e falar aqui na frente. Aliás, todas as coisas são importantes. Se tu quiser, tu pode ajudar lá na salinha. Tem a salinha das crianças lá. Tu quer o quê? Servir, uma oportunidade de servir melhor que isso. Tu poder ensinar para as crianças que estão crescendo agora como que elas podem ser semelhantes a Cristo. Então, conheça o seu dom. Conheça como Deus te capacitou. Conheça o que Deus preparou para ti. Descubra a sua vocação. Se tu não sabe como buscar, ore a Deus. Pede para Ele. Pede para o teu discipulador. Se não tem discipulador, busca um discipulador. E depois conversa com ele. Mas eu não gosto de ninguém aqui. Tudo bem, tá errado, mas vamos deixar que não gosta de ninguém. Mas intimidade a gente cria, gente. Se eu não tenho intimidade com tal pessoa e ela está disposta a me discipular, eu vou lá, vamos conversar. Talvez demore 6 meses para a gente ter intimidade e eu começar a contar meus pecados. Mas a gente vai caminhar junto. Eu vou ter alguém que vai estar orando por mim e vai estar orando com amor. Ela está disposta a fazer aquilo por mim. Então busquem, conversem e busquem ser semelhantes a Cristo, buscando essa maturidade, porque todos nós precisamos buscar isso para termos unidade. E para quem já sabe o seu dom, quem já sabe sua vocação, né? E já está exercendo o seu dom, já ajuda de alguma forma na cela, discipula alguém, passa abismo ligado sempre que precisa, faz qualquer coisa, fala de Jesus para as outras pessoas, né? Do seu jeito, eu tenho uma palavra para ti, que é o que Paulo falou no início do capítulo 4, que a gente acabou de ler. Ele diz assim, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deem valor para aquilo que vocês fazem, porque todos nós somos importantes aqui. Se um de nós parar de fazer o que a gente faz, vai fazer falta. Vai fazer falta. E tem muita oportunidade para os outros. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por essa palavra de Paulo, nos incentivando, Senhor, através do que ele falou para a igreja de Éfeso, a buscarmos essa unidade, Deus. E essa unidade nós buscamos, como ele disse, crescendo, buscando o amadurecimento espiritual, Deus, exercendo os nossos dons, servindo uns aos outros, suportando uns aos outros, exercendo o fruto do Espírito Santo dentro desse corpo, Deus, e também fora, por que não? Então que possamos, Senhor, com essa palavra, Deus, estarmos indo em direção a Ti. Que possamos realmente buscar ser semelhante a Cristo, Deus. E que a gente sirva, Senhor, o próximo, lembrando sempre do que Tu tem falado, Deus. Como Tu finaliza, Deus, através de Paulo, que ele escreveu nessa carta, Deus, no versículo 16. Cada um de nós é importante, Deus. E que possamos, cada um de nós, ter um compromisso contigo de crescer, de buscar, de se aprimorar e fazer tudo isso, servir, exercer o dom que Tu nos deu, buscando sempre Te adorar, Deus, Te agradar, como diz lá em Colossenses 3. Que esse possa ser o objetivo da nossa vida, Deus. Crescer e amadurecer para podermos edificar uns aos outros e nos tornarmos em união semelhantes a Cristo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.